Como até o Gui tava comentando, né? O nosso próprio nome, a Trip Inusitada, a gente sempre pergunta pros nossos convidados realmente se tem uma experiência que eles carregam, que seja uma viagem ali mais diferente, uma engraçada talvez, uma trip inusitada mesmo. Você até comentou se fosse a de Roma. Você não tem uma trip pra compartilhar pra gente? Cara, tem essa de Roma, cara. Foi assim a coisa mais incrível que me aconteceu. Foi em Roma. O que rolou? Foi inusitado. Foi inusitado. Cara, foi completamente inusitado e completamente fora de qualquer coisa que eu poderia imaginar. A gente foi pra Roma com um padre, acompanhado por 12 famílias. E basicamente eram 12 dias, e nesses 12 dias com missa, acompanhando ele e tal, em catacumbas, em igrejas diferentes. Então assim, foi uma experiência incrível. E a gente ficou na casa de freiras. Caraca. Então a gente ficou nessa casa de freiras, uma casa bem humilde, assim, cara. Aquele banheiro que tu tem que tomar banho de chuveirinho. Sei. E tu não, cara, tu não conseguiria. Pelo teu tamanho. Ia ficar sem banho, ia ficar sem banho. Ia ficar sem banho. Não tem como, cara. Se eu já não conseguia direito, imagina você. E aí, tá, né? Estávamos lá e a gente querendo ir na primeira missa do ano no Vaticano. Só que a primeira missa do ano no Vaticano é competitiva. É lotada, não tem como você ir. E ainda mais a gente querendo na hora, sendo que tu tem que fazer com meses de antecedência, reserva e tal. É ingresso mesmo. É ingresso, só que tu não paga, mas tu tem que colocar teu nome e conseguir menos uma reserva. reserva. Exato. E aí, ok. Aí, quando vê, de repente, eu recebo uma mensagem de um amigo. O Alan dos Santos, ele tá exilado nos Estados Unidos, eu retratei ele. Sei. E aí ele mandou uma mensagem assim, tu tá em Roma? Eu falei, tô. Ele, eu vou te passar o contato de uma pessoa que trabalha com o Papa. Caraca, aí sabe quando tu recebe a mensagem, mas tu fica assim, não vou criar expectativas pra eu não me frustrar. É uma coisa muito grandiosa, né? Uma coisa muito grandiosa. E aí ele, vou te passar o contato aqui, Monsieur Bruno Lins, manda mensagem pra ele. E diz que fui eu que recomendei. Aí eu, tá bom. Aí mandei mensagem. Aí o Monsieur Bruno Lins falou, tudo bem, ele falou que você ia entrar em contato. Vem aqui tal hora na secretaria do Vaticano. E aí vem com o padre que você tá, que era o padre Luiz Henrique, lá de Goiânia. Aí tá, combinei, fui eu, o padre e a minha esposa, a Gabi. E aí, a gente chegou lá, e ainda sem expectativa, pensando, a gente vai lá, ele vai, sei lá, né, nos falar alguma coisa, arranjar o ingresso ali, tá tudo certo. E ele ia tentar, né, a promessa era essa, vou tentar o ingresso pra primeira missa do ano. Sim. Beleza. Aí o que aconteceu? Quando a gente chegou lá, cara, eles nos deram um crachazinho, aí a gente foi entrando pela secretariado lá do Papa, do Vaticano. Cara, esse Monsieur Bruno Lins, ele nos levou pela parte interna do Vaticano lá. Nossa. Eu cheguei a passar naquele quartinho que o Papa aparece. Quando ele vai dar pronunciamento, um pronunciamento público, ele aparece no quartinho. A gente passou por lá. A gente parecia, sabe, o Código da Vinci? Né? Você vai entrando nas salas, assim, você vai vendo. Cara, foi assim, uma experiência incrível. E aí a gente chegou pela parte de cima do Vaticano. Então eu consegui fotografar o Vaticano de cima do Vaticano. Nossa. E toda aquela parte central. Sim, pra mim era surreal, eu recém-convertido. Então era uma coisa muito louca, pensando assim, cara, o que eu tô fazendo aqui? Tá, isso aí pra mim já pagou a viagem, já valeu a viagem, eu tava, meu Deus do céu. Não, as expectativas já eram baixas, só que, aquele meme, só que puta merda. Não, aí já aumentou. Você publicou essas fotos? Publiquei, eu não tenho no feed, mas eu tenho, eu posso mandar pra vocês. Tá. Cara, assim, ó, impressionante. Aí tem as fotos ali de cima, eu filmando e a Gabi assim, olhando e eu olhando, e a gente pensa, o que a gente tá fazendo aqui? Beleza. E aí, entramos na salinha lá com o Monsieur Bruno Lins, e aí ele nos deu um envelope com os cartões e a gente feliz da vida. Quando a gente chegou no dia lá, no dia 1º, pra primeira missa do ano, a gente tirou do envelope, pra cada família, ele deu o cartão de acesso. Nossa. Então, a gente tirou o envelope, era um envelope vermelho. E aí a gente olhou e todo mundo tava com o envelope azul. E a gente, estranho, beleza. Fomos indo lá. E aí o Vaticano, você tem aquela entrada principal. E lá no centro você tem, né, a parte central, que é onde o Papa, ele reza a missa. E aí a parte inicial com as laterais é onde as pessoas sentam para assistir a missa. Normal, né? A gente foi entrando na inocência, aí o segurança segurou aqui, nos barrou, falou, não... Aí mostrou o bilhete, falou, vocês vão pelo centro. Aí a gente foi entrando. Cara, a gente ficou ao lado da realeza e dos cardeais. Nossa. Foi tipo assim, a gente saiu na TV. Não, e todo mundo se olhando assim, cara, o que a gente tá fazendo aqui? Caraca. Que loucura. Então assim, foi uma bênção, cara.
E foi uma viagem tão inusitada que alguns dias depois, o que era o Papa antes, o Bento, faleceu. E a gente foi lá e viu o corpo do Papa. Então, tipo assim, foi uma coisa atrás da outra acontecendo ali. Sim. E a gente pensando assim, cara, olha isso. A gente veio por uma experiência religiosa e não... Cara, olha... Foram recebidos de braços abertos. E fomos recebidos de braços abertos com essas O fato de experiências. eventos ali que foram acontecendo num tanto... Uma coisa pouco atrás da tempo, outra. hein? E é aquela coisa que você... Sabe, quando você não fica ansioso porque você não tem expectativa nenhuma, você nem sabe o que vai acontecer. Sim. E ao mesmo tempo acontece tudo aquele empilhamento de coisas que você nem imaginaria. Porque assim, cara, você entrar no Vaticano lá de cima, eu como recém-convertido, né, conhecendo a religião, me aprofundando, e aí quando eu tô lá, cara, eu penso assim, Deus tá querendo que eu esteja aqui, tô no lugar certo, entende? Então, cara, foi, eu acho que pra mim essa foi a coisa mais inusitada que aconteceu. E eu agradeço o Alan, que nos apresentou o Monsenhor Bruno Lis, e o Monsenhor Bruno Lis que, cara, ele foi super, ele nem precisava, sabe? Não precisava, foi super receptivo com a gente. E foi impressionante, cara. E aí eu tenho a foto do Papa bem próximo, porque eu levei minha câmera. Né? Então eu levei minha câmera, fotografei, cara, Nossa. Perfeito. Isso é inusitado. Eu sei que você adorou essa nossa trip inusitada. E se você quiser ver mais viagens como essa, clica aqui ou aqui para ver mais no nosso canal.